Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo, canal Resenha Forense. De volta aos comentários ao Código Penal, parte geral, lembrando que isso não é um curso de direito penal, são apenas comentários práticos, didáticos mesmo, a parte geral do Código Penal, né? Se você quiser mais materiais da Resenha Forense, acesse o site resenhaforense.com.br, veja os links da descrição do vídeo também. Por gentileza, faça a sua inscrição e curta o vídeo, pelo menos isso já ajuda bastante. Então, a gente está na parte geral, no título primeiro, que cuida da assim chamada aplicação da lei penal. E, mais recentemente, se eu me lembro bem, estamos a comentar aqui a assim chamada lei penal no espaço, né? É um conjunto, é um tema, é um assunto enfim, é algo temático ali contido, é um tema dos artigos 5º, ou melhor, 6º, 7º, 8º, se eu não me engano. Enfim, eu quebrei artigo por artigo para fazer como eu estou fazendo aqui, e hoje a gente chegou ao 8º, que ainda resvala nessa questão da lei penal no espaço, enfim, da eficácia territorial do Estado e assim por diante, né? Onde há soberania estatal e onde ele pode punir e definir crime, combinar pena e assim por diante. O artigo 8º cuida da pena cumprida no estrangeiro. Olha, antes de ler o dispositivo, deixa eu explicar a razão de existir. Então, ele tem uma razão de existência, ele tem um fundamento prático aqui. E um fundamento até humanitário. Pensem o seguinte, eu lhes disse que a gente, aqui no Brasil, que o Brasil e que outras nações em geral, acabaram adotando, o Brasil adotou também, claro, a teoria da ubiquidade, né? No caso da lei penal no espaço. Eu me lembro bem que afirmei ainda que a gente segue a teoria pura da ubiquidade, não é? De cariz misto ou unitário ainda. São, enfim, teoria pura da ubiquidade, mista ou unitária. É o artigo 6º do Código Penal. E eu lhes disse ainda que o artigo 6º tem um motivo bastante fácil de entender, que é o de evitar uma inconveniência diplomática. Então, o artigo 6º diz, e eu vou abrir aqui no site do Planalto, ele diz o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, é uma teoria dita mista porque ela se contenta para a aplicabilidade da lei penal brasileira com a conduta do agente, leia-se, sua ação ou omissão, ou mesmo com o resultado do delito, não importando onde cada qual aconteça, se neste pincel criminoso, se este pincel criminoso resvalar alguma tinta no Brasil, há, enfim, espaço para aplicabilidade da lei penal brasileira. Então, se um sujeito está no Brasil e com um rifle atinge alguém na Argentina, naturalmente ele pode ser punido pela lei brasileira na medida em que sua ação resvalou, tocou o Brasil. Agora, o mesmo aconteceria do contrário. Imagine que um argentino na fronteira com o Brasil e portando um rifle atinge um brasileiro. Há espaço aí para aplicabilidade da lei penal brasileira porque o resultado delitivo aconteceu no Brasil. A conduta se deu na Argentina, mas o resultado se deu no Brasil. Enfim. E o Brasil segue esse critério para evitar um inconveniente muito fácil de supor, cuja existência é muito fácil de supor. Imaginem só, se o Brasil adotasse a teoria da ação, única e exclusivamente a teoria da ação, e a Argentina adotasse única e exclusivamente a teoria do resultado, poderia acontecer um inconveniente um tanto pitoresco de o resultado acontecendo no Brasil e a ação acontecendo na Argentina, o indivíduo escolher a nação e não ser punido. Certo? Agora, já que, em geral, as nações adotam a teoria da ubiquidade, ou teoria mista, enfim, como eu lhes mostrei aqui, pode acontecer também de surgirem duas sentenças penais condenatórias. No mesmíssimo exemplo que eu acabei de dar, aquele do sujeito que atira com um rifle na fronteira Brasil-Argentina, é muito provável, quer dizer, é possível que aconteça no desenrolar da história aí, é possível que o sujeito seja processado e condenado na Argentina e processado e condenado no Brasil.
Pode acontecer. Ou então, eu posso usar aqui o exemplo da eficácia extraterritorial incondicionada da lei penal brasileira no caso de um atentado contra a vida do presidente da República. Se neste exemplo, no exemplo que eu acabei de dar, não precisa nem ser no exemplo do rifle, né? Imagine que nos Estados Unidos um indivíduo atinja o presidente da República com dolo de matar, com dolo de homicídio. Eventualmente, caso ele venha para o Brasil, ele pode ser processado e condenado por crime de homicídio. Porque aí há um espaço de lei penal extraterritorial brasileira. Mas pode acontecer de ele ser processado e condenado também pela justiça norte-americana. Enfim, é perfeitamente possível que surjam 2 sentenças penais condenatórias. E alguns divagam, olha, isso afronta ou não o assim chamado non bis in idem, né? A resposta é negativa e o artigo 8º traz um temperamento que eu acho completamente permeado pelo bom senso. Quem critica o artigo 8º geralmente parte da premissa segundo a qual há um atentado ao princípio central do non bis in idem. Eu não concordo com isso. Acho que o artigo 8º é de completo bom senso. Ele fala assim, ó, pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro, e pode acontecer nesses casos que eu mostrei aí, pensem naquele da Argentina ou no dos Estados Unidos, né? Se o sujeito for nos Estados Unidos ou na Argentina, respectivamente, né? Enfim, processado e condenado, pode acontecer de ele cumprir pena também e depois se mudar para o Brasil. Se aqui ele for processado e condenado também, a pena lá cumprida será computada aqui no Brasil. E quando idênticas. O código parece abarcar aqui um critério bem ontológico mesmo. Então, a nossa reclusão e a nossa detenção, como constituem regime fechado, verá abatimento temporal da pena se, no exterior, a pena cumprida tiver essa rompagem ontológica de privação de liberdade, né, próxima de uma reclusão ou detenção. Enfim. Então, o artigo 8º resolve, então, este dispositivo resolve o problema de eventual duplicidade de julgamento. Tá? Bittencourt, por exemplo, importante autor gaúcho, né? César Roberto Bittencourt diz assim, essa questão da duplicidade do julgamento é uma questão superada pelo artigo 8º do Código Penal, que estabelece a compensação de penas, e ele diz, Bittencourt diz haver aqui uma espécie de detração penal. Parece muito a detração, se não é idêntica, né? Ó, se cumpriu lá, vale cá. Essa é a ideia. Segundo o professor Luiz Regis Prado, essa regra do artigo 8º, e eu concordo com ele, vai de encontro do bom senso, no interesse superior, vai de encontro ao bom senso, né? Com o interesse superior de dignidade, justiça e humanidade. Eu concordo plenamente com o Regis aqui. E Miguel Reale Júnior diz que pode haver uma dificuldade prática aqui no eventual desconto de penas que tenham natureza diversa. Aí realmente pode haver um problema, né? Então, pensem só. Se no exterior a pena aplicada for a de multa e aqui no Brasil a pena aplicada for privativa de liberdade, a gente fica um pouco meio... E aí, né? Quanto custam esses dias aí na prisão? O ideal seria utilizar a pena de multa no exterior para abater o que seria a pena pecuniária aqui no Brasil, enfim. É um tanto complicado a gente fazer essa conta. O Reale Júnior diz assim, se a pena for restritiva de direito, isso facilita a tarefa do desconto, porque a gente tem critérios legais aqui de determinação, né, do quantum da pena restritiva de direito, né? Então, o artigo 8º, ou o professor Sanches Cunha de São Paulo, né, promotor, diz assim, olha, o artigo 8º não afasta por completo o ne bis in idem, né? Seria só um sopesamento, um temperamento da regra, temperamento este que é constitucional, não tem problema nenhum aqui, até porque, ainda que o sujeito seja, a rigor, aqui, processado e condenado 2 vezes, sempre vai ter um teto. Sempre vai ter um teto. Imaginem só, se no exterior ele é processado, condenado e julgado, enfim, com contraditório, ampla defesa, a pena de 12 anos, e no Brasil
ele pega 4, pode acontecer. Se lá ele cumpriu mais do que 4, não tem muito o que fazer aqui, porque basta o juiz fazer o cômputo e, enfim, julgar extinta a punibilidade. Tá? É isso. Do artigo 8º era isso. No próximo vídeo eu estudo com vocês ainda, essa questão ainda internacional, né? A gente vai ver a eficácia da sentença estrangeira, assunto mais querido aí pelos processualistas, né? Quando a gente estuda o exequatur, né? Hoje feito pelo STJ. Um abraço, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.